Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre arbítrio. Precisamos ter a nossa vontade e não receber uma imposição. Então, tenha vontade de ouvir Deus, tenha vontade de estar com Ele, porque Deus é a nossa salvação. Jesus Cristo é a nossa salvação. Jesus é o Deus encarnado que veio para nos resgatar. Ele veio nos resgatar do pecado e nos levar para viver com Ele para sempre. Nós não somos deste mundo, somos do céu. Entenda isso. Eu transmito sempre a liturgia da palavra aqui nos meus endereços telemáticos, pesquisando em fontes fidedignas. Então isso vai ajudar os presidentes de celebrações da palavra e eucarística. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 é o endereço geral. Tem o blog também, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tem o Instagram e o Facebook. Liturgia de 23 de janeiro de 2024, terça-feira da terceira semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Estamos no ano B, quando a ênfase é para o Evangelho escrito por São Marcos. Antífona da entrada. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira, glória e esplendor em sua presença, santidade e beleza, seu santuário. Salmo 95, versículos 1º e 6º. Agora a coleta. Rezemos. Coloque suas intenções, reze pelas almas no purgatório, até mesmo aquelas almas que você não sabe se foram salvas ou não, reze. Só Deus é que salva. Nós, às vezes, temos dúvidas. Será que aquela pessoa foi salva, aquela pessoa que morreu? Será que ela foi para o inferno? Será que ela está no purgatório? Na dúvida, reze por ela, por essa alma. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome do vosso dileto Filho, mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos do 12b ao 15 e do 17 ao 19. Davi, naqueles dias, pôs-se a caminho e transportou festivamente a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. A cada 6 pessoas que davam, a cada 6 passos que davam, os que transportavam a arca do Senhor sacrificavam um boi e um carneiro. Davi, cingido apenas com um éfode de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Introduziram a arca do Senhor e depuseram-na em seu lugar no centro da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida ele ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos na presença do Senhor. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso e distribuiu toda a comunhão de Israel a cada um dos homens, retificando, e distribuiu a toda a multidão de Israel, a cada um dos homens e das mulheres, um pão de forno, um bolo de tâmaras e uma torta de uvas. Depois todo o povo foi para casa. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Temos agora o Salmo responsorial, Salmo 24, versículo 7º, 8º, 9º, 10º, refrão 8º-A. Dizei-nos quem é este Rei da Glória, e o Senhor, o valoroso, grandioso. Repetindo. Dizei-nos quem é este Rei da Glória, é o Senhor, o valoroso, grandioso. É um refrão grande. Vamos de novo. Dizei-nos quem é este Rei da Glória, é o Senhor, o valoroso, grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto. Deixa eu me posicionar melhor aqui, porque eu estou fazendo a leitura no computador e deu um problema aqui. Agora sim. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória, é o Senhor, o valoroso, o grandioso. Dizei-nos quem é este Rei da Glória, é o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Dizei-nos quem é este Rei da Glória, é o Senhor, o valoroso, o grandioso. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória, é o Senhor, o valoroso, o grandioso. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor, Deus do universo. Dizei-nos quem é este Rei da Glória, é o Senhor, o valoroso, o grandioso. Repitamos, dizei-nos quem é este Rei da Glória, é o Senhor, o valoroso, o grandioso. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A aclamação é com um trecho de Mateus 11, versículo 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 3, versículos do 31 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos às reflexões? Primeiro, do livro Igreja em Oração, de 2020. Vejamos o que nós encontramos aqui. Há uma multidão sentada ao redor de Jesus, versículo 32. Alguns, dentre a multidão, comunicam a Jesus que sua mãe e alguns parentes vieram à sua procura. Mas ele lhes disse: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Versículo 35. É por meio dessa comunhão íntima com Cristo que tiramos forças para realizarmos a santa vontade de Deus. Deste modo, a fé
da igreja nos recorda que a Virgem Maria acolheu as palavras com que o Filho, pondo o reino acima de todas as relações de parentesco, proclamou bem-aventurados todos os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, coisa que ela fazia fielmente. O seguimento de Cristo nos leva a compartilhar a sua vida a tal ponto de intimidade que consistiu um vínculo mais forte que o familiar. A verdadeira família de Jesus é formada pelos que estão ao redor dele, que fazem a vontade de Deus. Assim, Maria era mãe duplamente, porque gerou Jesus e porque mais do que ninguém soube fazer sempre a vontade de Deus. Uma boa reflexão. Aqui temos outra, do livro A Deus Conosco 2023. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Na carta aos Romanos, encontramos esta frase, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo São Paulo diz a mesma coisa que Jesus. Nossa salvação não pode vir dos bens naturais ou dos relacionamentos humanos. Somos salvos se fazemos a vontade de Deus, se aceitamos a vida que nos oferece e nos deixamos transformar por Ele. Sua palavra é nossa luz. Vamos repetir o que São Paulo diz? O reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida 2013. A explicação diz o seguinte: este evangelho faz parte do processo pelo qual teve de passar a família de Jesus e provavelmente o próprio Jesus para esclarecer sua relação com as pessoas. Não se trata aqui que Jesus renegue sua família, porém Jesus já vive sob uma nova perspectiva, a do reino. Entre as pessoas estabelece-se uma nova relação que é determinada pelo próprio Deus, que é o Pai de todos. Essa nova relação é superior e mais forte que qualquer outra que possamos imaginar. Família, raça, língua, cultura, religião. Não se fala em excluir, mas incluir a todos da família de Deus. Agora a reflexão mais profunda de Antônio Carlos Santini, reflexão do Evangelho de Marcos, escrito por São Marcos, capítulo 3, versículos do 31 ao 35. Quem são meus irmãos? É o título do comentário de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Jesus, como de hábito, está cercado pela multidão impenetrável. Inesperadamente, um grupo de pessoas de seu clã procura por ele, arrastando consigo a mãe de Jesus. A intenção deles é desviá-lo de seu ministério, julgando-o louco, conforme Marcos, capítulo 3, versículo 21. Avisado da presença deles, Jesus olha para os seus ouvintes e pergunta: quem são os meus irmãos? Em seguida, o mesmo mestre estabelece um contraste entre a família formada pelos laços de sangue, a família biológica, por um lado, e aquela família que nasce da acolhida e da obediência à palavra de Deus. Não raro, o fiel se vê diante da exigência de uma definição e mesmo de uma ruptura quando a obediência ao chamado de Deus entra em choque com os laços de sangue. Foi o caso de Edith Stein. Edith Stein foi canonizada como Teresa Benedita da Cruz, originalmente Benedicta a Cross, abençoada pela cruz. Nascida em família judaica, ao ler um livro de Santa Teresa de Ávila, Edith experimentou uma descoberta de Jesus Cristo que a iniciou em um itinerário de conversão para o cristianismo. Sua adesão ao evangelho foi vista pela família como autêntica traição às raízes judaicas.
Apenas uma irmã lhe deu apoio e compreensão. Ainda hoje, em países de maioria muçulmana e hindu, é comum que um controvertido ao cristianismo enfrente oposição, perseguições e até a morte. E assim fica evidente a oposição entre uma pertença familiar ou social e a obediência ao chamado de Deus que fala aos corações. Vivendo em uma sociedade que retoma progressivamente a visão do mundo do paganismo, prazer, poder, acumulação, materialismo, todos nós somos interpelados a fazer escolhas. De um lado, os ditames do Evangelho que convidam à fraternidade, ao perdão, à vida sóbria, à dependência de Deus. Do lado oposto, os contravalores do mundo: individualismo, vingança, posse, autonomia. Como consequência direta de nossas escolhas, nós seremos ou não membros da família de Deus. E Jesus, a responder a sua própria pergunta: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Na parábola dos filhos desiguais, conforme Mateus 21 e versículos 28 e seguintes, Jesus apresenta dois filhos convidados pelo pai ao trabalho na vinha. Um discorda, mas acaba obedecendo. O outro diz que aceita, mas não vai. É o retrato visível de nossa situação. Se não obedeço, não sou filho, não sou irmão. Orai sem cessar. Eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 9. Agora vamos aos santos do dia. 23 de janeiro é dia de São Severiano. Santos fizeram o que Deus mandou e, portanto, são espelhos para nós. São Severiano foi mártir do século III. Ele foi queimado vivo em Cesareia da Mauritânia, na Argélia, junto com sua esposa, Santa Áquila. E isso aconteceu por recusar-se a negar a fé em Cristo. Santa do dia, 23 de janeiro, Santa Emerenciana, mártir do ano 304, sofreu martírio em Roma. Consta que era companheira de Santa Inês e foi lapidada por pagãos fanáticos, ou seja, foi assassinada por pagãos fanáticos. Santos do dia 23 de janeiro, São Clemente Bispo e Santo Agatângelo, ambos mártires do século IV. Eles foram mortos em Ankara, na Turquia, durante a perseguição de Diocleciano. Santo do dia 23 de janeiro, Santo Ildefonso Bispo, faleceu em 667, sendo cenobita, foi eleito bispo de Toledo, na Espanha. Escreveu livros com refinado estilo, compôs célebres preces litúrgicas e venerou com admirável zelo e devoção a sempre Virgem Maria. Santo do dia 23 de janeiro, Santo André Chong Hua Jiong, mártir, faleceu em 1840, catequista torturado e estrangulado na prisão durante a perseguição na Coreia. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. Se for um não, é a melhor resposta para nós. Até o pai terreno, às vezes, dá um não para o filho, porque é o melhor naquele momento. Então, respeite a vontade de Deus. Muitas vezes você, na sua oração, recebe um não. Eu recebi diversos em minha vida. E só fui perceber que aquele não era o melhor para mim décadas depois. E agora do aramaico eu clamo, aramaico dialeto de Jesus, Maranatá,
como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e será o juízo final. Julgamento de toda a humanidade, algo cósmico, inenarrável, inexprimível, inefável, como diz o apóstolo São Paulo. E, na verdade, neste dia, a própria pessoa vai seguir Deus ou não. Vai ser banido da presença de Deus ou continuará com ele na eternidade para todos sempre, todos os séculos dos séculos. É a pessoa que decide, é só acreditar que Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tem o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, terceira pessoa. Este que morreu na cruz por nós é o Deus humanado. Ele morreu para que nós nos salvemos e continuemos a viver com ele na eternidade para sempre. Será que não tem cabeça para reconhecer isso? Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero viver para sempre convosco, com Maria, com São José, com São Paulo, São Pedro, com todos os que se salvarem, com os anjos,